Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à quarta aula do curso sobre as tecnologias do plasma. Boa tarde, bom dia para quem vai assistir essa aula em outros horários. Espero que vocês estejam apreciando os conteúdos que estão sendo repassados aqui. Na aula passada, a gente viu a montagem dos reatores de ZNO e CO2, que são os gases da fisicalidade e da paz. E hoje a gente vai ver os outros dois tipos de ganses básicos da Fundação Keshe, que é o gans de cobre, chamado gans de Kuo, e o gans de ferro, que é chamado gans CH3. Mas antes a gente vai fazer uma atualização com relação à montagem desse reator de ZNO. É que a gente montou um reator a partir de duas placas, uma nano-revestida de cobre e outra de zinco cru. E esse reator é um reator que foi utilizado durante muito tempo pelos buscadores de conhecimento como sendo o reator de referência do ZNO. Só que, paralelo a isso, existia um outro reator que é formado por duas placas de zinco, uma nano-revestida e outra crua. E esse reator produz um zinco que é 100% puro. Esse zinco que a gente mostrou na aula passada, esse reator de ZNO, ele produz um gás que tem 80% de ZNO e 20% de CO2. A diferença entre eles é essa, basicamente, mas a maioria das pessoas utiliza esse gás como a gente montou na aula passada, até porque ele é muito eficaz e não somente através do ZNO, mas também do CO2, que é o gás principal da tecnologia do plasma. Então, está feita essa atualização com relação à nomenclatura do reator de ZNO. E isso não muda em nada a nossa perspectiva aqui, até porque a gente não está previsto falar sobre esse tipo de nanorevestimento, mas estamos estudando uma forma de inserir esse tema em alguma das aulas práticas que a gente ainda vai ter. Mas só para dizer que a utilização do nanorevestimento de zinco é uma coisa assim muito pontual, excepcional. A gente vai trabalhar em 99% dos casos com o cobre. E sobre os grupos de WhatsApp, para dizer que vão começar a funcionar em maio, e a partir da próxima semana a gente vai estar disponibilizando um telefone para quem quiser adquirir os kits que sejam enviados daqui, a partir da Central dos Metais, onde a gente tem facilidade de conseguir as placas de metais, de cobre e zinco. E vamos estar mandando esse kit por correio. A gente sabe que a tecnologia incentiva que cada um busque os materiais no seu próprio entorno, mas também a gente sabe que a velocidade dos dias atuais, né, a dinâmica da vida hoje em dia, às vezes inviabiliza que a gente tenha tempo para sair buscando. Então o Jefferson vai ficar por conta disso e a partir da próxima semana vocês vão poder falar diretamente com ele e fazer a encomenda do kit. O que tem o kit? O kit vai ter placas de cobre ou de zinco e seringa com 60 ml, que é aquela seringa utilizada em uso agropecuário. Isso vai ser enviado por correio, né? É esse kit. E o restante dos materiais, que é água, sal e fios de cobre, se consegue facilmente em qualquer local. O envio desses kits vai ter o custo do frete, né? De São Paulo até onde seja enviado, e também vai ser cobrada uma pequena taxa que é para o deslocamento dentro de São Paulo. E agora a gente vai para a nossa aula, que vai falar sobre esses ganses de Kuo e CH3. A gente vai ver quais são as propriedades, para que eles servem, como são feitos os reatores. Em seguida, a Rosana vai estar mostrando na aula prática como que se fazem os PETs, que são chamados de compressas, emplastros. E, por fim, o Bernardo vai estar falando para a gente sobre um conceito da realidade sutil, uma característica, na verdade, da realidade sutil, que se chama densidade. Bora lá? E agora a gente vai para a nossa, então, aula de hoje. Os temas são esses que estão colocados aí na tela. Nós vamos falar do gans de Kuo, que é o gans de cobre, que tem que ver com a descontaminação ambiental.
Vamos falar também do GANs de CH3, que é o GANs de ferro. E vamos falar dos campos magnéticos gravitacionais para ampliar esse conceito que a gente já falou nas aulas anteriores. Na aula prática, a gente vai ter a Rosana Nascimento fazendo para a gente a confecção dos PETs, que são chamados também de compressas, emplastros, patches. E depois ela vai dar uma dica para a gente sobre a retirada do zinco contido nas pilhas. A gente começa então falando sobre o GANs, que é a substância que a gente pode criar fisicamente e que está mais próxima da nossa fonte de energia original. A gente viu que a gente tem 3 estados que a gente conheceu na escola, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E quando a gente fala de GANs, a gente está falando do estado nano, que é o estado onde os átomos se encontram totalmente livres no campo. E a gente consegue fazer isso em casa, a partir da solução cáustica, que vai fazer com que esses átomos sejam separados e capturados para que dentro do reator possa ser produzido o material nano ou GANs. Aí a gente vai ter o gás em estado nanoatômico, que é uma estrutura atômica individual com os elementos originais irradiando energia como os sóis em miniaturas na forma de vibrações, como descreve a Fundação Keshe. Então, quando a gente cria GANs, a gente está criando vida a partir dos restos carbonizados de um elemento para em seguida dar uma nova vida para ele. Quando os nossos átomos entram em contato com o GANs, que é essa substância em perfeito equilíbrio, eles recebem as orientações, as informações originais de como deve acontecer o perfeito funcionamento no organismo. Isso acontece a partir da interação de nossos campos com os campos do GANs. A gente pode fazer uma analogia com a música. O GANs é como se fosse uma nota perfeita que serve como melodia de referência. Quem é músico sabe que em uma orquestra a vibração mais alta eleva a vibração mais baixa, fazendo uma espécie de nivelamento. Então a gente pode dizer que o desequilíbrio físico pode ser entendido como uma nota desafinada e que a correção pode ser feita da mesma forma que se apresenta ao músico a nota perfeita para que ele possa atingir a afinação. O GANs vai fornecer uma nota de referência, fazendo o corpo corresponder. Então, essa informação original vai possibilitar a correção de excessos ou carências de elementos no organismo, como vitaminas, enzimas, minerais. E como que essa informação original é passada do GANs para o organismo? Então, aí a gente entra nos campos magnéticos gravitacionais. É através deles que essa informação é passada. E esse campo magnético gravitacional, ele se encontra na água plasmada produzida a partir do GANs, ou a partir do contato com GANs. É uma água já apropriada para beber, para borrifar, tomar banho, usar em compressas, em plastros. Então, quando a água entra em contato com GANs, o campo magnético gravitacional do GANs fica plasmado na água, e é através desse campo que a gente acessa a informação original. E lembrando que o GANs tem tanta energia que a recomendação da Fundação Keshe é que não haja contato físico com essa substância, somente com a água plasmada. Agora aí a gente chega, numa questão, como é que a gente pode amplificar essa energia? A gente faz isso através da água plasmada que tem os campos. A gente também pode usar o cobre nano revestido. O cobre nano revestido vai aumentar a força desses campos, porque quando a gente fala de nano revestimento, a gente está falando de um supercondutor dessa energia cósmica formada pelos campos magnéticos gravitacionais. A gente está falando, de um estado nano, de um outro estado da matéria que se encontra no nível atômico. E no nível posterior de entendimento mais aprofundado, a gente vai ver que o GANs pode ser usado também para atrair ou repelir, ou também para trazer outro campo similar ao equilíbrio. Quando a gente fala nesses campos, a gente está falando de duas forças, uma magnética
que é essa que aparece aí, a figura 1, é uma força com sentido de dentro para fora. E se a gente olhar essas linhas que representam, né, essa força, a gente vai ver que elas têm um vetorzinho como uma pequena setinha indicando o sentido, que vem de dentro para fora. Assim como vai acontecer a mesma coisa do outro lado. E a gente vai ter também a força gravitacional, que é a força com sentido oposto, de fora para dentro. É a força, por exemplo, que atua quando cai um objeto no chão. E é a mesma força que faz também com que os planetas fiquem girando em órbita ao redor do Sol, no movimento de translação que a gente conheceu na escola. E essa força gravitacional ela vai atuar principalmente na matéria, que é onde os átomos estão no estado mais compactado. Quando a gente fala da força magnética, a gente está falando de um conceito chamado magnetismo. E aí é bem interessante a gente fazer a comparação do ímã com a Terra, porque tanto o ímã como a Terra têm campos, emitem esse campo magnético. A gente vê na figura de cima, é a figura de um ímã com os dois polos, norte e sul, e na figura de baixo é a representação do planeta e também com as linhas indicando a presença dessa força magnética. Então a gente pode dizer que o ímã desenvolve o campo magnético da mesma maneira que a massa vai desenvolver o campo gravitacional e a carga elétrica cria o campo elétrico. A gente pode falar também que o campo magnético é uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento estão sujeitas à ação de uma força magnética, força essa capaz de alterar as trajetórias dessas cargas a partir de todas as possibilidades. O magnetismo tem que ver com a movimentação e com a composição do núcleo terrestre, porque no núcleo da Terra tem uma parte sólida e uma parte líquida, e essas partes são compostas por ligas metálicas de ferro. Então, por isso que o planeta também se comporta como um grande ímã. A gente vai ver um vídeo agora que fala sobre esse campo, esse magnetismo que o ímã produz e que é similar também ao campo da Terra. E com isso a gente vai entender um pouco mais sobre essa força magnética que faz parte, né, desse conceito MAGRAVE, magnético gravitacional, que é fundamental no entendimento dessa tecnologia. Vamos começar com uma pergunta. O que esse aparelho tem em comum com um alto-falante, com um gerador eólico de energia e com motor elétrico? Qual componente que esses 4 aparelhos têm em comum? Bom, se está muito difícil, eu vou dar a última dica. Esse componente ele também está nos enfeites de geladeira. Aí você matou, né? São os ímãs. Pois é, os ímãs apresentam algumas propriedades muito interessantes e muito importantes para esse nosso estudo. A primeira propriedade, você já deve saber, é que ele atrai o ferro, alguns metais, né? E principalmente o ferro. Outra propriedade interessante é que se você pegar um ímã em forma de barra e pendurar esse ímã com um fio, como eu fiz aqui, esse ímã vai se alinhar no norte e sul geográfico da Terra. Por isso, as partes dos ímãs são chamadas de polos. Então, a parte que aponta para o polo norte da Terra, eu chamo de polo norte do ímã e polo sul do ímã, certo? Certamente você já deve ter visto uma bússola. Então, uma bússola, a agulha da bússola, é, na verdade, um pequeno ímã que fica alinhado na direção norte-sul da Terra. Outra propriedade interessante é quando você aproxima polos desses ímãs. Então, polos de nomes opostos ocorrem atração. Então, norte com sul ou sul com norte, os pedaços nessas partes dos ímãs se atraem. Caso você aproxime polos de mesmo nome, norte com norte ou sul com sul, vai ocorrer a repulsão. Muito bem. E uma propriedade muito interessante, essa daqui. Se eu pego um ímã em forma de barra e secciono, corto esse ímã bem ao meio, eu não vou ter 2 polos separados, mas eu vou ter outro ímã com polo norte e sul, outros 2 no caso, né? Com norte e sul.
Ou seja, sempre que eu quebrar um ímã, ele vai dividir em outro ímã que vai ter polo norte e sul. E subsequentemente, a conclusão é que a gente não consegue separar polo norte e sul de um ímã. Tanto é que a gente chama essa propriedade de inseparabilidade dos polos. Muito bem. Como é que a gente pode explicar a maior parte das características de um ímã? Como que o ímã consegue atrair um metal? Existe uma experiência que certamente você já deve ter feito no Fundamental 1. Você pega um ímã, coloca um papel em cima desse ímã e joga limalha de ferro. Então, esse preto aqui que você está vendo são pequenos pedaços, pó de ferro, certo? E eles se alinham dessa forma, eles se dispõem dessa forma. A explicação é simples. Ao redor de todo o ímã tem algo que nós chamamos de campo magnético. E quando a gente joga essa limalha de ferro, esse desenho representa esse campo magnético. Uma experiência semelhante é quando você coloca agulhas de bússolas, tá vendo aqui? Ao redor desse ímã. Então, aqui você tem um ímã, essas linhas são feitas pela limalha de ferro, e quando eu coloco essas agulhas de bússolas, que são outros ímãs, eles se alinham na direção norte-sul. Lógico, né? Então aqui ao sul do ímã vai atrair o norte dessa pequena agulha. E assim subsequentemente. Desse outro lado é o contrário, aqui ao norte está atraindo o sul. Então por isso, desse sentido, de norte para o sul. E aí nós podemos representar esse campo magnético pelas tais linhas de indução magnética. Então é uma representação de algo invisível, né? Porque a gente não consegue enxergar o campo magnético, e essas linhas sempre estarão orientadas do polo norte para o polo sul, ok? Bem, então voltando à situação do ímã ou da bússola, da pequena agulha que se alinha com o polo norte e sul da Terra. É como se a Terra fosse um grande ímã, é como se fosse. Agora cuidado com isso. Muita gente acha que esse ímã hipotético da Terra teria polo norte magnético coincidente com o polo norte geográfico. Só que não é isso. Por quê? Porque olha aqui a agulha da bússola. Polo norte da agulha vai ser atraída por que polo magnético? Não pelo norte, mas sim pelo sul. Então cuidado que aí vem uma pegadinha muito grande, aparece muito em vestibular e algumas questões, e isso acaba confundindo. O norte geográfico da Terra possui, na verdade, o está colocado aí, esse sul hipotético, desse ímã hipotético, certo? Então a Terra se comporta como se fosse um ímã e o sul desse ímã está junto com o polo norte geográfico e vice-versa, certo? Se a gente fosse desenhar aí o campo magnético da Terra pelas linhas de indução, seriam essas linhas aí, e sempre orientadas do norte magnético para o sul magnético. Agora, quando eu quero representar o campo magnético como um todo, eu uso as linhas de indução. Caso eu queira representar o campo em algum ponto, então, por exemplo, nesse ponto da bússola, eu vou usar um vetor. E você sabe que um vetor é uma representação geométrica daquela grandeza lá, no caso, o campo magnético. Então, isso daí é o vetor campo magnético nesse ponto e coincide com a agulha da bússola, certo? O vetor campo magnético sempre é tangente à trajetória, ou melhor, as linhas de indução, e vai indicar o sentido, sempre de norte para sul, como se fosse a agulha de uma bússola. Se eu quisesse representar em qualquer outro lugar, por exemplo aqui, está aqui o vetor indução magnética, a gente representa pela letra B, e a unidade desse vetor é o Tesla, em homenagem ao cientista Nikolai Tesla. Então, o campo magnético pode ser representado pelas linhas de indução, se eu quiser representar esse campo como um todo. Agora, se eu quiser representar em cada ponto, eu vou usar o vetor indução magnética, que é medido em Tesla. E agora que a gente viu esse vídeo sobre o ímã, sobre o magnetismo, a gente vai começar a falar sobre os ganses de Kuo, que é o gans de cobre, e o gans CH3, que é o gans de ferro. Esse aí é o gans de Kuo. Ele tem essa cor avermelhada, marronzada, e para fazer esse gans é necessário montar um reator com uma chapa ou fio de ferro revestido com zinco
por exemplo, aquelas malhas de galinha. Vai precisar também de uma bobina ou uma placa de cobre nano revestida e sal na proporção de 10% para a quantidade de água que vai ser colocada no reator. E quais são as características desse GANS? Esse GANS CH3 é um GANS que emite muita energia. Então, a água plasmada desse GANS é um líquido muito energético para todos os organismos vivos. A energia contida no hidrogênio é alimento para o corpo físico. E esse GANS também é usado no V2, um tipo de reator usado para economizar energia, que a gente vai ver mais para frente, pelo menos apresentar esse reator. Não vamos falar de como faz, porque isso já demandaria, né, um conhecimento e um tempo que esse curso não se propõe, né, a atingir. Mas é para a gente falar que logo que começou essa pandemia pelo Covid, o Dr. Cash pediu que ninguém montasse reatores de CH3. E isso tem uma razão. A razão é porque a gente sabe que os GANs sempre se comunicam através de campos. Então, se tem um reator montado em um determinado local e o vizinho tem outro, esses dois reatores vão se comunicar e vai ser criado um campo entre eles. Por isso que ninguém deve manter esses reatores em casa, justamente porque, assim como ele vai energizar nossas células, vai fazer o mesmo com todos os micro-organismos que tiverem no local, como vírus, bactérias. Então, vai dar energia para esses micro-organismos. Então, por isso, no contexto da Covid, não deve ser montado. E os aminoácidos que são gerados na superfície da água no reator? A gente não falou disso ainda, nós vamos falar disso na aula 6, sobre lavagem de GANs e coleta de aminoácidos, e também na aula sobre alimentação plasmática. Mas a gente já vai dizer aqui que são unidades fundamentais na formação das proteínas, desempenham papéis fundamentais no organismo, e o nosso reator, além do GANs, vai produzir aminoácidos, que devem ser misturados com GANs, potencializando a ação e trazendo também nutrição para o corpo físico. Os aminoácidos são esses aí, né? Eles têm essa aparência de casquinha bem fina, transparente, ficam acumulados no topo do reator ou na superfície da água dentro do reator. E nessa figura eles já estão colhidos, acondicionados em um recipiente e prontos para serem misturados ao GANs. Aqui a gente tem o GANs de cor, com essa cor bonita, turquesa. É um GANs que é gerado por um reator, onde a gente vai usar uma placa ou bobina de cobre cru, outra placa que vai ser, ou bobina também, né? Placa ou bobina de cobre nano revestido, e sal na proporção de 10% para a quantidade de água que vai ser colocada no reator. A principal característica desse GANs é a desinfecção. Ele atua também no sistema nervoso, no sistema muscular, mas a principal característica dele é a desinfecção. Ele é ótimo para neutralizar bactérias, sais, até mesmo metais pesados como arsênico, mercúrio. Já foram feitos testes que confirmaram a limpeza de água potável contaminada com o uso dos gases de Cu e CO2 usados de forma combinada. Então, é super indicado para desinfecção de locais como cozinha, banheiro, hospitais, e é usado também no V2. Sobre o tema da descontaminação ambiental, a gente vai citar o acidente nuclear em Fukushima. Tem muitos registros e estudos disponíveis no site da Fundação Cash, mas a tecnologia do plasma foi utilizada para diminuir a radioatividade no local, principalmente através de banhos com água plasmada, que os funcionários tomavam 3 vezes ao dia, e também lavagem da água afetada com água plasmada usando GANs de Cuo. Então, isso é para dizer também que, apesar da dimensão dos resultados que se pode conseguir através do plasma, como nesse caso do acidente de Fukushima, essa tecnologia está desenhada para oferecer autonomia para qualquer pessoa, a partir do nano revestimento. Então, se a gente pensa nos povos tradicionais indígenas, por exemplo,
fica fácil perceber que o uso dessa tecnologia também se dá de modo intuitivo, ou seja, a partir da interação com esses campos da percepção, essas pessoas que estão nessas culturas mais intuitivas, menos cartesianas, elas intuem a melhor forma de uso e de apropriação do plasma. E não precisa reforçar, mas a gente vai falar porque nunca é demais, que essa tecnologia é absolutamente segura e eficaz, e isso independe de crença pessoal. Mas é lógico que a intenção ajuda, não só ajuda, como potencializa o resultado. Bom, agora que a gente viu esse vídeo sobre o magnetismo e aprofundamos um pouco mais os conceitos da tecnologia do plasma, a gente vai partir para a parte prática. Quem está com a gente hoje é a Rosana e ela vai mostrar como que se fazem os PETs, também chamadas as compressas ou emplastros de plasma. E vai dar uma dica super legal também, que é a de retirar o zinco de pilhas. Em muitos locais a gente sabe que não é fácil conseguir a plaquinha de zinco, então essa pode ser uma boa saída, né? Conseguir pilhas e, abrindo essas pilhas, retirar o zinco. Depois que a Rosana mostrar como se faz esse procedimento, a palavra é passada para o Bernardo, buscador de conhecimento de Minas Gerais, que vai estar falando hoje sobre uma das características da realidade sutil chamada densidade. Espero que vocês gostem e até a próxima segunda. Gratidão. Olá, eu sou Rosana, terapeuta holística e buscadora de conhecimento no tema do plasma da Fundação Cash. E hoje nós vamos aprender como fazer PETs, né? E nós temos aqui vários materiais com que podemos fazer esse PET. Temos aqui a Silver Tape. Qual a finalidade do PET? Existe uma lista de protocolos da Fundação de doenças e mal-estares, dores, que você pode estar colocando esses PETs junto ao corpo. E ali, a nossa iniciativa aqui é apenas demonstrar como montar esses PETs, né? Então nós vamos utilizar agora a Silver Tape para fazer os PETs. A gente faz sempre 2 PETs. Com quantidade de gansos diferentes para poder fazer formar o campo, onde o maior sempre atrai o menor e forma ali um círculo de energia. E a energia flui entre os 2 PETs. Na verdade, a energia dos campos, elas fluem numa forma de infinito. Né? Sai de um PET, vai para o outro e assim vai formando o infinito, uma figura geométrica. E folha de papel, toalha de papel ou um guardanapo também que seja grosso. Nós pegamos a folha na toalha, eu costumo dobrar em 4 vezes. Não desista da sua Silver Tape, porque senão ela vai grudar em algum lugar e você vai perder. Aí, tá dobradinho, coloca aqui a sua Silver Tape. Dobradinho. Nós vamos fazer 2 pés, sempre é duplo, sempre são 2 que a gente prepara. Um maior do que o outro.
E também a quantidade de água plasmada também é diferente. Sempre um leva uma quantidade maior ou menor de água plasmada que o outro que nós fizemos. Né? Aqui eu tenho o CO2, né, que foi extraído, já lavada, a água plasmada de CO2 está aqui. Eu vou pegar aqui na seringa 2 ml aqui de CO2 e vou colocar uma proporção de 1 ml de ZNO. Então essa função aqui, ela vai estar com uma energia maior do CO2 do que do ZNO. Então serve para dores, qualquer desconforto que haja no corpo. Se fosse o inverso, 2 de ZNO e 1 de CO2, daria um efeito mais emocional, certo? Aí, feito isso, eu coloco uma quantidade menor desse silver tape no papelzinho, na toalha. Fecho o silver tape, tomando cuidado para não deixar a água plasmada sair. E aqui nós temos um PET já prontinho. Vinco bem para poder fechar aqui. O outro, posso calcular um pouquinho mais. Esse é o maior. Vinco bem para não sair o líquido. Aqui. Então, como tem essa diferenciação de tamanho, aqui pode ser que aparentemente do lado exterior são iguais, mas interiormente aqui tem mais papel, né, mais toalha. Esse aqui tá menorzinho, tá vendo? Claramente aqui. Esse já pega todo o espaço. E a quantidade de líquido também. Então aqui, colocando, vamos dizer, tá, a pessoa está com problema no pulso, põe um de um lado, o outro do outro, e aqui vai formar uma interação de energia, um campo que vai tratar esse pulso. E é muito rápido a atuação, a diferença também, né? A melhora é muito rápida. Outra maneira de se fazer é com saquinhos. Vamos ver aqui o que temos aqui. Esses zip, um saquinho zip. Mais fácil ainda que os silver tape. Esse aqui não gruda em tudo. Silver tape é danado. Então, a gente, mesma coisa, você vai dobrar, eu costumo sempre dobrar em 4, aqui. Coloco aqui dentro. E outro. Esses aqui são ótimos, excelentes. Eles vedam muito bem. Como é para uso de alimentos, então são bem esterilizados. Então não tem problema também. Aqui.
aqui está. Ainda naquela combinação de 2 por 1, né? Eu vou basear aqui na quantidade que eu vou depositar. Então, essa quantidade vai ser maior do que eu vou colocar aqui. Já dá aquela diferença. Né? Coloco sempre em cima do papel, tá? A toalha de papel. Que ela vai manter úmido. Isso aqui não tem validade, não tem prazo de validade. Ad infinito. Aí fecha aqui, né? Selou. Tá fechado. Como tem a diferenciação de quantidade, né? Dentro, no papel toalha, então vai formar o campo também. Estou com um problema no pescoço, pode ser uma inflamação, pode ser até mesmo uma espinha. Vou colocar, vai formar interação e vai sanar aquele problema. Tem protocolos assim para uso indefinido de problemas e infinitos também, né? Então, e esses protocolos estão no site da Fundação Cash. Além de a gente ter essa possibilidade também de usar o saquinho, pode ser um zip grande, para quando a pessoa quiser fazer um PET grande, problemas assim, dorsais, da coluna dorsal, ou um espaço que seja grande, uma coxa. A pessoa quer incrementar, então pode fazer um grandão também, né? Faz esse grande e pode fazer um outro usando metade do plastiquinho, né? Para fazer essa diferenciação de tamanho e quantidade de GANS, que é aplicado aí. De GANS, água plasmada. A gente não utiliza o próprio GANS, né? O GANS, a gente sempre é utilizado para fazer mais água plasmada aí. Então, o que eu posso fazer também aqui? Eu posso selar, no caso, se não for um saquinho zip, ou se eu quiser diminuir o tamanho, eu ponho aqui e selo. Uso essa maquininha, né? Para quem tem, é excelente, fica selado. Aqui no caso não separou, mas eu posso ver com a tesoura aqui, cortar. E vai ficar bonitinho também. Tudo bem? Tudo bem? E ó, selou mesmo. Bom, aqui temos também outros materiais. Vamos dizer, não tenho esse saquinho Ziploc, né? Ziploc, né? Aqui. Mas não é. Vamos dizer aqui. Aí eu quero fazer um PET. PET pode usar a palavra em plástico também, em português, né? Eu quero fazer algo grande, um plástico grande para colocar na dorsal. A gente nunca coloca direto na espinha, a gente coloca na lateral da espinha. Então eu preciso de 2 também. Mas eu posso pegar um espaço maior do corpo, quero que ele atue num espaço maior, então eu vou fazer um grandão. Coloco uma boa quantidade, né? No caso, não sendo Ziploc, eu só dobro em plástico, tiro o ar do saquinho, dobro, posso dobrar 2 vezes, excelente. Um apoio aqui. Aí eu pego a fita adesiva
colo aqui. E dessa forma a água plasmada não vai sair do plástico. Então, mesmo um emplasto desse tamanho, fazendo par com um emplasto menor, bem menor, ele vai formar um campo aí e vai atuar, tá? A energia sempre vai correr no infinito, de um para o outro. Por isso a gente faz em diferentes tamanhos e de quantidades do produto interno também. Aí tem vários, né? Aqui nós temos uma fita crepe, que também pode ser selado um saquinho com a própria fita crepe. Nós temos essa silver tape, já de uma cor diferente, branco. A gente pode fazer o aspecto, pode se diversificar, e tem a verde. Então aí vai ao gosto do freguês, né? E é isso aí, gente. Tá aqui os modelinhos, o mais caseiro, né? E com várias maneiras de fazer. E qualquer dúvida aí, é legal essa interação também, de vocês nos dirigirem dúvidas, perguntas, interagirem com a gente. É muito bom. E a gente fica na guarda, então, dessas questões aí dos seus pets. Pode mandar foto dos pets. Tá? Muito obrigada, então. Tchau, tchau. Outra maneira de se conseguir é dentro de uma pilha, que tá aqui. Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar essa capa, essa pilha. Tem que ser essa pilha não alcalina, que é a Rayovac, amarelinhas, propaganda. E tem que ser nova. Por quê? A partir do momento que você utiliza a pilha para algo, tem aqui compostos químicos que vão se misturar e vão, sim, impregnar o próprio zinco. Como que eu faço? Não uso serrinha de primeira para tirar a primeira capa, eu simplesmente um alicate. Dá um pouquinho de trabalho, mas em locais que não tem essa facilidade de conseguir a placa de zinco, é a melhor coisa. Então, você vai abrindo, levantando essa lateral aqui, com o próprio alicate. Então, eu vou demonstrar que com o próprio alicate eu posso retirar essa capa de fora. Né? Eu vou levantando aqui as beiradinhas e simplesmente vou rodando o alicate. Né? Nessa primeira parte não tem aquela necessidade de se usar a serrinha, pelo menos eu não utilizo. Conseguindo pegar o material, é só ir rodando o alicate com cuidado. Ele já vai rasgando, ó. Tá vendo? Rasgou, foi até o fundo, aqui, deu um nó aqui. Segura aqui e pronto. Aí ele encara com uma capa de papelão e continua descascando.
Esse aqui eu não ensaiei antes. Fica mais difícil. Aí quando você for editar, você tira essas partes. Olha, gente, achou! Onde está o zinco? O zinco está aqui. Dentro dessa... abaixo de toda essa cobertura. Posso ver a diferença aqui. Bom. É um zinco muito puro esse, muito bonito, por sinal. Aqui você vai achar betume, então é uma cola que tem que ser retirada, então tem que ser muito bem limpo esse zinco aqui antes de usar, né? Aí, betumado. Aí eu retiro essa tampinha. Olha, não é tão difícil, né? Consegui. E conseguindo isso, tem uma parte interna e o trabalho vai ser esse. Você vai tirando essas partes aqui. Veja, é uma cola impressionante, né? Muito interessante. Então, gente, o melhor é você comprar a plaquinha, mas dá pra fazer, dá pra tirar, tá? O input que tá interno aqui. Trabalhinho a mais. Olha que interessante. Aí você vai conhecer como que é uma pilha no interior dela, né? Vou dar uma ajeitada aqui. E vamos continuar. Você vai ver que tem bastante coisa dentro aqui da pilha, né? O carvão e os outros componentes que fazem a reação para que a pilha funcione, certo? Tudo isso tem que ser muito bem limpo, tem betume, algo assim bem colante mesmo, né? Então tá tudo aqui dentro, muito interessante. Para criança curiosa não tem coisa igual, né? Aí, no meu caso, eu tenho a tesoura, que é muito simples cortar. O zinco ele é muito molinho, então é maleável, né? Então com uma simples tesoura de metal você faz isso. Ou até tesouras caseiras, boas, afiadas, você também pode estar aí abrindo a sua pilha. E aqui está o zinco. Então aqui
Lembrar que é simples, porque o zinco ele é bem maleável, você consegue trabalhar bem com ele. Tem outra capa aqui dentro, ó, outra capa de papelão, um outro material, que isola o zinco do conteúdo, né, central aqui. Então, olha, gente, olha isso, é fácil. Não era assim, mudou. Não tinha esse papelão interno. Então, facilitar a nossa vida. Né? Olha, muito simples. Muito simples mesmo. Olha que beleza. Nossa, muito mais simples. Era mais simples. Então, no caso, se você for usar o zinco da pilha, você tem que deixar, né, deixar ele plano, né, bem bonitinho. Tem que retirar qualquer resíduo desses materiais internos, né, e aí pode utilizar. Olha, já sai do tamanho de uma plaquinha, né. Então, o que falta aqui de trabalho é bem pouco. É limpar, lavar, passar um bombril, tomar muito cuidado para não se cortar, que essas partes são bem importantes, tá? E utilizar o zinco da pilha. Então, sobre a pilha, eu encerro aqui. Então nós vamos falar um pouquinho dessas propriedades dessa realidade sutil para empoderar a gente de ferramentas para a gente poder acessar, para a gente poder trabalhar, para a gente poder interagir com esse nível de realidade que é nosso. Não tem mais ninguém. A nossa vida, ela é nossa, né? E a nossa percepção, a forma como a gente interage com a vida, ela também é algo que é só nosso. A ideia de acessar essas ferramentas é justamente para que a gente possa, por nossa conta, sem interferência externa, que a gente possa perscrutar esses mistérios, né? Investigar e mergulhar nesses mistérios da criação. A primeira propriedade dessa realidade sutil é a densidade infinita. A densidade infinita que eu falei há pouco, ela é algo muito interessante, porque de forma sutil conecta todas as coisas. E de forma sutil ela traz para a gente tudo que a gente precisa, informação, compreensão. É através dessa densidade que existem os canais de comunicação, o próprio emaranhamento quântico, né, que é uma comunicação sem informação passando. O emaranhamento quântico é quando eu tenho dois elétrons emaranhados, né, isso vale para pessoas também. Quando a gente está emaranhado, quando a gente está relacionado sentimentalmente com uma pessoa, a gente pode estar distante um universo, milhares de anos-luz de separação. Não importa, a comunicação ela é instantânea. Então é por isso que uma mãe sabe que o filho está em apuros, às vezes antes dele saber. É por isso que quando às vezes você pensa demais em ligar para a pessoa vai e te liga. Isso é a prova material do emaranhamento quântico e de como ele funciona. É através da densidade. Não existe uma informação que percorre um fio ou uma informação que vai através do Wi-Fi. Isso não existe. Então, pessoal, se não existisse essa densidade, se não existisse esse mar de energia, como que essa comunicação poderia se dar, né? A gente acessa, a gente se conecta através dessa ponte invisível, que é a energia, que é a densidade do vácuo. Outra propriedade dessa realidade sutil é ser um mar infinito de energia. E aqui fica muito interessante, porque como é um mar de energia, eu posso literalmente beber dessa fonte. Eu posso alimentar os meus equipamentos através dessa fonte. Eu posso me alimentar através dessa fonte. Tem um conhecimento que
chama sun gazing, que é tipo se alimentar através do sol. Existem pessoas que se alimentam através desses campos e ou comem pouco ou às vezes nem precisam de comer. Então, é claro que ninguém vai fazer isso em casa, né? Mas são possibilidades que existem a partir dessa força. Todas as informações estão neste lugar. E esse lugar é na ponta do nariz da gente. Pessoal, essa questão ela é muito interessante, porque 99,9% do átomo é energia, é realidade sutil. O átomo ele não tem massa, ele não tem matéria. Vamos dizer que o átomo é do tamanho de um campo de futebol. Se o átomo for do tamanho do campo de futebol, o centro dele, o núcleo, ele é do tamanho de uma pedra que cabe na mão. E o elétron, que é o que dá o corpo, né, que fica percorrendo ao redor do núcleo, que dá o corpo para o átomo, ele é do tamanho de um grão de areia. Então, pessoal, o que mais que tem no vácuo, além desse núcleo denso e desse elétron mínimo? Não tem absolutamente, não posso falar que não tem nada, né? Mas a ciência chama de vácuo, que seria vazio. A gente sabe agora que tem energia densa, a energia que você precisar, ela está ali, dentro de um átomo. Você tem 99,99999% de realidade sutil dentro de você. E é nessa realidade sutil que existem todas as informações do universo. Dentro de você, na ponta do seu nariz, está todas as respostas de todas as perguntas que já foram feitas, que estão sendo feitas e que ainda nem foram feitas. Está tudo na ponta do nariz da gente. E isso é simplesmente disruptivo. Saber disso, ter essa consciência é algo que transforma a vida da gente. Porque as respostas elas não ficam mais... Não existe mais pergunta insondável. Basta que você reze, ou faça uma prece, ou faça uma oração. Tem gente que faz mandinga. É a sua relação com a espiritualidade. Basta que você se conecte com essa força divina e faça suas perguntas. Tendo fé, você será respondido. Gente, é tão interessante, mas tão interessante, porque Deus não tem preguiça, não. Deus não descansa. Nesse sentido, Deus não descansa. A gente fez um pedido, a gente recebe instantaneamente na velocidade da luz. Faça uma pergunta, você vai recebê-la na hora. Acontece que existe um atraso, uma distância entre o momento que você recebeu a informação e o momento que você compreendeu. O ser humano ele tem seu núcleo mental. Esse núcleo mental ele funciona através de palavras. No nosso caso, palavras da língua portuguesa, né? A gente pensa em português. E Deus até fala em português, mas a comunicação entre você e esse campo, ela se dá através de frequência, através de energia. Então, assim que a gente faz uma pergunta, seja a pergunta qual for, se a gente perguntar com fé, né? Se a gente fizer a prece, tiver fé e perguntar com fé, a gente recebe instantaneamente. Quando você recebeu, demora mais ou menos uns 3 meses. Às vezes até ultimamente tem sido mais rápido. Mas demora mais ou menos uns 3 meses para que eu consiga traduzir em palavras, em pensamentos, em aprendizado cognitivo, aquela informação que eu recebi na velocidade da luz, instantaneamente. Então, essa questão é muito interessante porque a gente esquece. A gente não lembra o que a gente comeu no almoço de ontem. Como que você vai lembrar de uma pergunta que você fez no meio de um momento de estresse, no meio de um momento de dor, no meio de uma preocupação com o coronavírus? Como é que a gente vai lembrar 3 meses depois, estamos recebendo uma graça? Isso é claro que a gente lembra, né? Mas tem que existir um esforço, tem que existir um estudo nesse sentido. Quando a gente observa isso de maneira mais profunda, a gente consegue fazer essa relação. E aí as coisas começam a ficarem mais amenas, né? Esse universo que é tão opressor, que é tão
difícil, que é tão sofrido, ele começa a ficar mais simples, começa a ficar mais amparado, né? Mais fácil de se viver. E isso serve para várias outras coisas, pessoal. Para que a gente encontre, né, nossos caminhos, para que a gente encontre os lugares onde a gente tem que estar, né? Os lugares onde o Pai projetou para que a gente existisse. E é nesse lugar que a gente encontra a nossa felicidade, né? Quando a gente encontra o nosso verdadeiro caminho, que tem a ver com os dons espirituais, é o lugar onde a gente encontra paz e sossego. Então não poupem isso, não poupem esses estudos, porque talvez sejam a parte mais interessante da tecnologia cash, é entregar para a gente esse nível de realidade, entregar para a gente a realidade mais grave, a realidade primeira, né? Para que a gente possa interagir com ela. O Cash fala que a gente força a fisicalidade através da nossa alma. Então, o que eu falei com vocês? Eu falei com vocês exatamente isso. A prece ela é fundamental para que a gente coloque o nosso campo, a nossa alma, na situação de recebimento. Se você não achar que você é digno, você fecha a sua recepção. Se você achar que isso não existe, você fecha a sua recepção. Então, é isso que o Cash fala. É isso que o Cash quer dizer quando ele fala que a nossa alma ela precisa forçar a fisicalidade. Então, através da prece, você vai colocar a sua alma, o seu campo, o seu torus para forçar a fisicalidade, no sentido de obter respostas, no sentido de descobrir um caminho, descobrir o seu caminho, no sentido de percorrer o seu caminho.